Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para mais esse episódio, essa série de mensagens, Suficiência. E com muita alegria eu quero falar com você sobre o nosso terceiro e último, episódio dessa série, com a nossa terceira mensagem da série sobre a suficiência de Cristo. Nós já aprendemos um pouco aqui sobre as bases do que é ter Cristo como aquilo que é suficiente para a nossa vida. E depois nós aprendemos um pouco sobre o que significa dizer que Ele é o suficiente. Como é que eu sei que Ele é o suficiente? Como é que eu sei que Deus basta e eu não preciso de mais nada? O que isso realmente quer dizer? E por último agora, o tema da nossa terceira e última mensagem é: a esperança vive em mim. Tá bom? Se você não ouviu as outras duas mensagens, eu quero te pedir para voltar, dar um pause aí nessa mensagem. Volte, ouça as outras duas, tá bom? Ouça primeiro estabelecendo as bases, porque é importante entender o alicerce daquilo que a gente está falando e depois entender por que Cristo é o suficiente, por que Deus basta, E eu acredito que vão edificar em muito a sua vida. Amém? Sem mais delongas, vamos falar sobre essa questão da esperança vivendo em nós. O que isso quer dizer de fato? Quando eu tenho Cristo em mim, eu já entendi as bases, eu já entendi que Ele é o suficiente para a minha vida e agora eu preciso viver de acordo com essa verdade. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu estou pregando, que eu estou acreditando, que eu estou crendo, em quem eu estou depositando a minha fé. E viver dessa forma significa viver com Cristo em nós. Como texto base para essa mensagem e já introduzindo o início do que vamos refletir, eu quero ler com você João, capítulo 14, versículo 23. Essa foi a última conversa de Jesus com os seus discípulos antes de ser levado à cruz. A gente tem ali o capítulo 14, o capítulo 15 e 16 de João, onde Jesus dá algumas instruções em relação ao Espírito Santo, em relação ao amor a Ele, aos seus mandamentos. E no capítulo 17, ele começa a oração que ele faz lá no Getsêmani, antes de ser entregue aos soldados, por conta da traição de Judas. Então, João capítulo 14, versículo 23, está escrito assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Só para te contextualizar, essa é uma resposta de Jesus ao que Judas perguntou, não o Iscariotes, o outro Judas que também era discípulo de Cristo. Ele disse assim: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E aí Jesus responde que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, eu não sei se você já reparou, mas fazer morada na Bíblia, quando se trata de Cristo falando, quando se trata de algo que Deus está trazendo, ele é um pouco diferente do que a gente entende. Quando você olha para trás, voltando ali em Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele fez um tabernáculo para Deus, o primeiro tabernáculo. Eu gosto de chamar de a primeira igreja, o primeiro lugar onde o ser humano consegue ir pessoalmente para prestar a Deus algum tipo de culto, para prestar a Deus algum tipo de adoração. Quando ele monta aquele tabernáculo no deserto, é uma tenda, com a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, no deserto, tá? Então a primeira casa, o primeiro tabernáculo onde a presença de Deus habitou foi no deserto. Depois disso, a primeira igreja, vamos dizer assim, o primeiro templo voltado especificamente para a adoração a Deus foi o Templo de Salomão, idealizado por Davi. E Davi, ele na verdade queria ser a pessoa que iria construir essa casa. Depois que ele levou a presença de Deus para Israel de volta, para Jerusalém de volta,
andando no seu palácio, ele disse para o profeta Natã: olha, eu habito em casas de cedro e a arca do Senhor, a presença de Deus, habita em uma tenda. E aí Natã, o profeta Natã, disse para Davi: olha, vai e faze conforme o teu coração, porque Deus é contigo. Só que no mesmo dia, Deus disse para o profeta Natã: olha, não, vai lá e fala para Davi outra coisa, não é isso que eu tenho para ele, né? E aí onde ele fala com Davi que Deus, desde o começo dos tempos, habitou de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, e nunca pediu para si uma casa. Então eu acho muito interessante quando Cristo diz aos seus discípulos: olha, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Nele quem? Naquele que me ama. E como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu tenho a capacidade e quando eu me esforço para guardar os teus mandamentos, para guardar as suas palavras, para viver e agir e ser de acordo com aquilo que Ele sonhou para a minha vida. Então, eu e você precisamos entender uma coisa muito importante a respeito de Cristo. E a verdade é que algumas promessas não são para todos. Algumas coisas são para aqueles que o amam, são para aqueles que guardam os seus mandamentos. Sabe, Davi lá atrás ele diz uma coisa interessante, ele fala: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e a esses ele dará a conhecer a sua aliança. Será que eu e você estamos aptos, ou então pelo menos tentando ter uma aliança com Deus de fato? Qual é o nível de esforço que nós fazemos para cumprir as suas palavras, para exercer a sua vontade e para agir conforme o teu querer? Já parou para pensar que muitas das vezes a quantidade de sacrifício que a gente faz é completamente em vão? Porque às vezes é só obedecer. Certas coisas não estão acontecendo na nossa vida, coisas que nós queremos, coisas que nós sabemos que Deus quer para nós. A gente sabe disso, mas algumas dessas coisas não acontecem porque a gente tenta fazer do nosso jeito, porque a gente esquece que precisa de alguém morando em nós, nós precisamos ser morada de alguém. E quando eu sou morada de alguém, eu sou consertado, eu sou edificado, eu sou reformado, eu sou transformado por aquele que habita em mim. É uma analogia simples, mas muito poderosa em entender que eu sou a casa. Se eu sou a casa, alguém tem que cuidar de mim, e não eu cuidar de mim mesmo. Se eu sou a casa, eu preciso que o meu habitante, eu preciso que o meu Senhor, que o Senhor dessa morada aqui venha e mude todas as coisas que precisam ser mudadas. Mas muitas das vezes a gente não quer essa mudança. Muitas das vezes a gente quer o resultado que essa mudança vai trazer, mas não quer passar pelo processo. E o processo de transformação começa no negue-se a si mesmo. A transformação começa aí, porque algumas coisas nós, como seres humanos, vamos conseguir mudar na nossa vida. Alterar alguns hábitos, mudar algumas situações que nós não queremos, abrir mão de algumas amizades, mas existem coisas que é Deus quem tem que fazer. Existem coisas que nós só vamos conseguir alcançar e fazer depois que Ele entrar e fazer morada em nós. Quando Jesus ressuscita, Ele se reúne com seus discípulos durante um tempo, passando para eles algumas instruções, mas uma das instruções que Ele passa para os seus discípulos é: ficai em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, os discípulos, eles já tinham visto a cura, eles já tinham visto os milagres, eles andaram com Cristo, viram Ele ressurreto, conheceram intimamente aquele que os designou para a obra, e esse Cristo ele fala: olha, vocês não estão prontos ainda, fica aqui, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, e aí sim vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Mas olha, eles tiveram que obedecer ao momento de ficar em Jerusalém.
porque ainda não haviam sido revestidos de poder. E por que então que eles tinham que ser revestidos de poder se eles já conheciam a palavra? Se Deus já havia dado para eles, se Cristo já havia dado para eles poder para pisar serpentes, escorpiões e tudo aquilo que você já conhece. Porque existe uma parte do nosso chamado, uma parte do nosso propósito que só é possível cumprir a partir do momento que eu e você reconhecemos que precisamos de Cristo dentro de nós. E quando a gente começa a entender isso e começa a olhar para a vida com um olhar um pouco mais santo, com um olhar um pouco mais diferente, com um olhar que possa nos direcionar à vontade de Deus, a gente entende o que Salomão diz lá em Provérbios: olha, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele só endireita o que está torto. Não, então eu posso andar num caminho torto e Cristo estar comigo do mesmo jeito? Posso. Porque às vezes eu me esqueço de entregar o controle para Ele. Eu e você precisamos entender que algumas das coisas que nós sonhamos e queremos e ainda vamos viver só acontecerão depois que eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, segui-lo, para que então Ele faça morada na nossa vida, transforme, nos edifique, nos encha de poder para exercer aquilo que Ele mesmo determinou que devemos exercer. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Essa é a última mensagem da nossa série Suficiência, entendendo que Cristo é tudo que nós precisamos, tá? E eu quero te pedir que abençoe alguém enviando essa mensagem para outra pessoa, divulgando aí na sua rede de amigos, na sua rede ministerial, e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima mensagem.